Ok, colegas, após o nosso intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento. Vamos fazer o julgamento agora do item 202 da pauta, 202 de relatoria do conselheiro Luiz. Tem liquidificador ligado aí. Ah, Luiz, está ligado? Não é aqui não, liquidificador. Não é aí? Não. Bem, então tá. Item 202 da pauta, do contribuinte Joaquim Marmorassi Filho. Joaquim Marmorassi Filho, item 202, de relatoria do conselheiro Luiz. Luiz, pode iniciar a leitura, então. É que cuida-se de recurso voluntário em fase de primeira instância, que julgou o procedimento de impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento constituído em 21 de maio de 2009, mediante a autorização em projeto de pessoa física, no calendário 2005, no valor de R$ 254.054,75, com fulcro, valor total, né, com fulcro em omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário com origem não comprovado, certificado do teor da decisão de primeira instância, o impugnante agora recorrente, depois recurso voluntário, em 18 de 10 de 2013, tempestivo, portanto, aduzindo em apertada síntese, impossibilidade de quebra de sigilo bancário, sem autorização judicial e multa confiscatória. Como já relatado, recurso voluntário tempestivo, portanto, dele conheço, e resgata aqui, no julgamento de primeira instância, a DJ pugnou pela improcedência da impugnação e manteve o crédito tributário, conforme o entendimento sumarizado da emenda abaixo, que todos os conselheiros estão a ver na tela aí dos seus respectivos computadores. Em sede de recurso voluntário, o recorrente, sem enfrentar as matérias fáticas que embasaram o lançamento, limita-se a aduzir apenas a inconstitucionalidade de quebra de sigilo bancário judicial e no caráter confiscatório da multa aplicada. Neste contexto recursal, de plano a razão recorrente. Isto porque, no âmbito do RE 601/314, tema 225 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese no sentido de que o artigo 6 da Lei Complementar 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, o início por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Conclui, portanto, pela procedência da alegação do recorrente. No que diz respeito ao aspecto confiscatório da multa, de ofício 75%, de se observar que esta decorre de norma cogente, artigo 44.1 da Lei 94.3 de 96, e que o CAF não é competente para se pronunciar sobre a funcionalidade de lei tributária, a teor do enunciado do índice de CAF, qualificada pelo modal de proibido. Nem suposto voto por conhecer a recurso voluntário negado provimento, presidente. Ok, Luiz. Colegas, microfone, Luiz. Em relação ao item 202 da pauta, do item 202, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator no processo? Vamos lá. Gregório, como você vota? Relator. Francisco? Eu acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Márcio? Relator. Ana? Relator. Eu vou acompanhar o relator também. Então, para o item 202 da pauta, do contribuinte Joaquim Marmorassi Filho, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o item 202. Vamos agora ao item 203 da pauta, da contribuinte Maria de Lourdes Moreira. Maria de Lourdes Moreira, item 203, também de relatoria do Luiz. Luiz, pode iniciar a leitura.
Está sem microfone, Luiz. Foi até bom porque passou um barulho aqui agora. Mas vamos aqui. Conhecer recurso voluntário em face da primeira instância, que julga em procedente de impugnação e manter o crédito tributário consignado no lançamento, constituído em 4 de junho de 2008. E, mediante a inflação imposta de pessoa física, nos calendários de 2003 e 2005, com fluxo em acréscimo patrimonial descoberto, conforme discriminado no relatório fiscal. Certificado do teor da decisão de primeira instância, eu considerei aqui a data 19 de maio de 2010, a data da vista do processo, quando eu identifiquei a R. A impugnante agora recorrente, interpôs recurso voluntário, tempestivo, reclamando em apertada síntese preliminarmente nulidade da decisão de primeira instância e no mérito que o cerne da questão é a consideração do período anual e interposição das sobras de fluxo de caixa, conforme apontado pela fiscalização, e a consideração do numerário depositado em conta corrente e com o devido respeito não foram solicitadas a contribuinte qualquer comprovação de origem, já que estava abaixo do valor de R$12.000, considerados unitariamente R$80.000 anuais. Ao fim e ao cabo, requer que seja cassado o recolhido acórdão por ausência de necessária fundamentação, ou seja, acolhido o apelo provendo para anular o AIM, eis que inexiste acréscimo patrimonial descoberto, eis que deve, eu estou repetindo as palavras do recorrente, tá? Eis que devem ser consideradas as sobras de caixa apuradas pela fiscalização e transpostas dos meses de dezembro para janeiro do ano calendário seguinte, conforme demonstrado, inclusive, nas planilhas que acompanham o presente. Sem contrarrazões, o relatório, recurso voluntário tempestivo, portanto, ele com isso, passa a apreciação, inicialmente transcreve no essencial e para a melhor compreensão da lei, o relatório da decisão recorrida. Aqui tem toda a contexto desse contencioso fiscal, que todos os conselheiros estão vendo, já é de conhecimento do contribuinte, por isso declínio da leitura. No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela improcedência da impugnação e manteve o crédito tributário. No recurso voluntário, a recorrente reclama preliminarmente pela nulidade da decisão ACOR por ausência de fundamentação e no mérito que os saldos apurados pela autoridade lançadora na planilha de variação patrimonial não foram transpostos para os anos calendários seguintes. Bem assim que os valores de depósito efetuados na sua conta corrente, que totalizaram menos de R$80.000 anuais e também menos de R$12.000 unitariamente, devem ser desconsiderados para justificar o acréscimo patrimonial a descoberto. Pois bem, outra preliminar ainda não existe razão recorrente, porque, ao contrário do afirmado, a DRJ fundamentou sim a sua decisão, conforme se depreende da leitura do voto condutor, não se vislumbrando, pois, qualquer violação a dispositivo constitucional ou infralegal. De se observar ainda que o fato do julgador de primeira instância concordar com o entendimento da autoridade lançadora e, a partir dele, formar a sua convicção, não acomete de vício a sua decisão, inclusive para fim de anulação. Ademais, a mera resignação com os argumentos da decisão hostilizada, que foi desfavorável, não respalda a recorrente na alegação de nulidade, sendo necessário que reste configurada a afronta ao decreto 7235, o que não ocorreu na espécie. Por fim, é relevante destacar que não existe previsão legal para que os julgamentos de primeira instância sejam públicos e com sustentação oral, observando-se que a regra do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, aduzida pela recorrente, reposta aos julgamentos realizados pelo Poder Judiciário. Quanto ao mérito, verifica-se da planilha de variação patrimonial que não foram considerados nos anos calendários seguintes os saldos apurados em dezembro do ano calendário anterior que reclama reparo. Isso porque, havendo saldo positivo em determinado exercício, determinado mês, o respectivo valor é transportado para o mês seguinte, está disponível para o mês seguinte. E neste mês seguinte, é contabilizado como saldo disponível do mês anterior. É uma lógica simples. Assim, uma vez que os fluxos de caixa apuram fatos geradores mensais, não é razoável que apenas o saldo disponível apurado no mês de dezembro tenha tratamento diverso daquele conferido aos demais meses do ano, inclusive para aproveitamento no mês seguinte, janeiro do ano
subsequentes. Com mais razão ainda, quando o ano calendário posterior também é objeto da mesma ação fiscal. É, nesse sentido, a jurisprudência do CAF, consolidada no acordo 2402, 005, 006 e no acordo 92, 02, 0029, 27. Aí aqui eu reproduzo um julgado desse colegiado, em 16 de fevereiro de 2016, e colaciono também um julgado da segunda turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de 9202, 002, 2927, de 5 de novembro de 2013. Certo? Nessa perspectiva, consideramos que no caso concreto verificou saldo disponível nos meses de dezembro dos anos calendários 2002 a 2004, fluxo de caixa e folhas 849 852, aqueles devem ser considerados como origem de recursos só disponível do mês anterior, para os respectivos meses de janeiro dos anos calendários 2003, 2004 e 2005. No que diz respeito aos depósitos bancários, que a recorrente alega não terem sido considerados como origem de recursos na apuração, e no que diz respeito aos depósitos, aqui ficou truncado, né? Todavia, pela sistemática utilizada pela autoridade lançadora, que considerou como origem de recursos saldos devedores e credores no final do mês apurado nas contas correntes da recorrente, entende que abrange os depósitos efetuados em valores individuais inferiores a 12 mil e no ano seguinte. Depósitos estes que, depois expressa previsão legal, dispensa contribuinte de comprovação. Dessa forma, voto por conhecer do recurso voluntário dado provimento parcial para que seja recalculado. Esse voto aqui ficou meio truncado aqui, presidente. É o seguinte, eu vou corrigir o voto quando for. E essa parte aqui que eu me refiro a... Na verdade, eu quis escrever isso, eu acabei escrevendo uma coisa diversa, que se refere aos depósitos, não comprovação. Na verdade, nós não estamos tratando aqui de uma operação de depósitos bancários com origem não comprovada. Nós estamos trabalhando em uma operação de acréscimo patrimonial. Portanto, essa alegação aqui de que esses valores inferiores a 2.000, 80 mil não teriam que ser justificados, essa lógica existe na operação específica de depósito bancário de origem não comprovada, e não desta. Ele está pedindo dentro de um contexto de uma outra sistemática. Eu solicito que se considere esse texto textualmente, são 2 parágrafos que estão até truncados, e isso fica muito claro quando eu concluo eu estou dando provimento parcial apenas para que seja calculado a peça patrimonial descoberta, considerando os saldos disponíveis apurados no mês de dezembro dos anos calendários 2002 a 2004, como origem de recurso, saldo disponível no mês anterior para o respectivo mês de janeiro dos anos calendários 2003, 2004 e 2005. Ou seja, essa alegação que o contribuinte traz do limite lá do peça patrimonial que cedem do limite de 12 mil, individual de 12 mil e do teto de 80 mil, eles servem apenas na operação de depósitos bancários, que não é a infração que foi constatada. A gente está trabalhando aqui com a operação que foi a inflação constatada foi de acréscimo patrimonial descoberto. Então, mais uma vez, eu peço que desconsidere esses 2 parágrafos aí, eles estão fora do contexto e eu vou redigir na forma como eu acabei de falar. É o voto, presidente. Ok, Luiz. Agora que eu fui ver, eu estava com o microfone ligado e batendo aqui meu teclado aqui. Não vi. Colegas, em relação ao item 203 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso para que o lançamento seja recalculado. Considerando os saldos disponíveis como origem de recursos nos anos calendários de 2002 a 2004, nos meses de dezembro, né? Porque na apuração fechava o ano e o que sobrava disponível em dezembro de 2000 de cada ano calendário, que foi dentro do universo, dentro do objeto da fiscalização,
não foi transportada para o mês de janeiro. Isso já está bastante, já é uma matéria que é bastante consolidada no caso, e que, por esse sentido, até pela questão lógica, que não faz sentido todos os 2 meses eu poder fazer os translados e apenas nesse mês fazer, estou dando provimento parcial nesse sentido. Tá certo. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo? Gregório, como você vota? Relator. Francisco? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Márcio? Relator. Ana? Relator. Eu vou pedir vista do processo e vai ficar assim a decisão. Vista para o conselheiro Dene. O relator apresentou seu voto, dando provimento parcial ao recurso voluntário para que seja recalculado o acréscimo patrimonial descoberto, considerando-se os saldos disponíveis apurados nos meses de dezembro dos anos calendário 2002 a 2004 como origens para recursos, entre parênteses, saldo disponível do mês anterior, fecha parênteses, para os respectivos meses de janeiro dos anos calendário 2003, 2004 e 2005. Ponto. Vista de mesmo, é vista mesmo. Vista mesmo. Os conselheiros Gregório, Francisco, Renata, Rafael, Márcio e Ana acompanharam o relator. Na sequência, houve pedido de vista, o conselheiro Dene não votou. Tá? Mês que vem retomamos o julgamento. Esse foi o item 203. O próximo item da pauta vai ser o item 204 do contribuinte Sigmar de Assis Frota Filho. Sigmar de Assis Frota Filho. Item 204. Pode iniciar a leitura, Luiz. Eu estou salvando aqui uma observação que eu fiz ali. Tudo bem, vamos ao Sigmar. Já tá lá, né? Sigmar de Assis Frota Filho. Olha, muito bem. Com isso, recusou voluntário em fase de primeira instância, que julgou procedente em parte da impugnação e manteve o crédito tributário. Está dando umas travadas aqui no computador, por exemplo, se eu estou tendo alguma dificuldade. E manteve o crédito tributário consignado no lançamento constituído em 17 de dezembro de 2009, mediante a notificação do lançamento, imposto de renda da pessoa física, exercício 2006, no valor total de R$ 62.897,95, conforme a dedução indevida de dependente, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de despesas de instrução, dedução indevida de pensão alimentícia judicial, opção de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. Certificado do teor da decisão de primeira instância, o impugnante agora é recorrente, depois de recurso voluntário tempestivo, reclamando em apertada síntese que foram considerados a totalidade dos recibos relativos à pessoa alimentícia judicial e que, procedendo à glosa da dedução de despesas médicas e despesas de instituição referentes aos alimentantes por força de determinação judicial. Aí, ao fim e ao cabo, ele requer que, no tocante ao valor da dedução para fim de pessoa alimentícia judicial, seja estabelecido ao recorrente o valor de R$ 27.030, no quanto às obras de dedução de despesas de construção, seja estabelecido o recorrente o valor de R$ 8.792, no tocante aos valores para fim de dedução com despesas médicas, seja estabelecido o recorrente o valor de R$ 11.552,40, que novo cálculo desse imposto apurado, que é devido ao receber, seja efetuada e dada a ciência recorrente, anulando o que foi exposto como saldo do imposto a pagar de R$ 23.299,06, pelos termos do acordo atual. O recurso voluntário é tempestivo dele com isso, portanto, dele com isso. Eu passo a apreciação em desfavor do contribuinte, do recorrente. Foi constituído crédito tributário conforme a dedução indevida de dependente, dedução indevida de despesa médica, dedução indevida de despesa de instrução, dedução indevida de pensão alimentar social, omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
No julgamento de primeira instância, a DJ pugnou pela procedência em parte da impugnação e não teve parte tributário, remanescendo nesse contencioso fiscal apenas as matérias aduzidas no recurso voluntário relativas à pensão alimentícia judicial, dedução de despesas médicas e despesa de instrução, estando as demais precurvas, tendo em vista que não foram expressamente pugnadas, firme no artigo 17 do decreto 7235, só dizendo aqui que não é conhecimento parcial, porque quando o contribuinte trouxe para o recurso voluntário, ele não trouxe essas matérias que ele não trouxe todas as matérias, então eu estou conhecendo apenas das matérias, estou conhecendo integralmente das matérias que o contribuinte fez, ou seja, do reporte do contencioso, etc., perante a segunda instância, efetuado pelo próprio contribuinte, ou seja, é conhecimento integral mesmo, né? No que diz respeito à comprovação da dedução de pensão alimentícia, o recorrente afirma que a decisão hostilizada deixou de considerar R$ 10.280, desde que os recibos apresentados comprovam o valor de R$ 27.030. Revisitando os autos, verifica-se que a autoridade lançadora glosou R$ 42.240, sendo que deste valor foi estabelecida pela DJ a quantia de R$ 16.750. Quando do julgamento de primeira instância, a DJ, nesse capítulo de recurso, assim se manifestou, né? Fica atestada a obrigação judicial, contudo, a efetiva transferência de recursos aos alimentantes somente foi atestada parcialmente. Os comprovantes de depósito, apostados nas folhas 64, 66 e 75 e 84, não correspondem ao calendário de 2005, objeto do lançamento, mas sim a períodos outros, razão pela qual são inábeis de atestar o pagamento, né? No que tange ao juntar as folhas 86 e 88, esses sim relativos ao ano calendário de 2005, verifica-se que atestam somente o valor de R$ 16.750. Todavia, em sede de recurso voluntário, o contribuinte traz aos autos recibos registros relativos ao ano calendário de 2005, que totalizam R$ 27.030, valor este que deve ser considerado para fins de comprovação de pensão alimentícia. Quanto à dedução das despesas médicas e de instrução referentes aos alimentantes por força de determinação judicial, o recorrente alega que a decisão judicial que homologou o acordo de pensão alimentícia lhe impôs também o ônus de arcar com despesas médicas e instrução dos alimentantes. Não obstante a alegação da DJ, no sentido que não há nos autos prova de que estava a seu cargo os gastos de saúde dos alimentantes supracitados, razão pela qual de plano serão mantidas glosas em todas as despesas médicas e construção dos beneficiários mencionados acima, e constante das folhas 43, 45, 46, 55, 62, 90, 91, esta é evidenciada sim a existência do referido ônus do imposto recorrente. Aí aqui eu trago um excerto da sentença que diz o seguinte, no item 3, o varão também arcará com despesas adicionais na condição de sua possibilidade financeira e continuidade dos seus vencimentos recebidos enquanto empregado, relativos à manutenção de auxílio menores listados abaixo. Plano de saúde particular, com cobertura para consultas, exames e internações, mensalidade em estabelecimento particular de ensino, no período compreendido do primeiro grau até o nível universitário, despesa oriundas de compra de material escolar e livre de dados, e despesas eventuais com tratamento dentário e sua manutenção. Despesas extras oriundas de aquisição de investimento e calçados apropriados compatíveis ao nível social dos filhos menores em sua comunidade e relacionamentos. Outro sim, a decisão recorrida pronunciou-se acertadamente no sentido de da impossibilidade de concomitância na declaração de ajuste anual de benefícios de pensão alimentícia, alimentando-se também como dependentes, fundamentando-se no artigo 38, parágrafo 3º e 4º da Instrução Normativa SRF 15/2001, vigente à época dos fatos, de se observar que a Instrução Normativa FB 1500, de 9 de outubro de 2014, que revogou a regra citada IN, também disciplina expressamente a impossibilidade da referida concomitância, a teor do artigo 90, parágrafo 3º, 4º e 5º, assim tendo que é incontrovérsia essa vedação. Todavia, em perguntas e respostas do IRPF, exercício 2006, no calendário 2005, e essas perguntas e respostas, a gente chama de perguntão, né? Constituem-se, na verdade, normas complementares, né, de direito tributário, a teor do artigo 100, são orientações dadas pela própria administração tributária e, portanto, têm efeito vinculante
e gera direitos, digamos assim, para o contribuinte. Então, aqui aí, a pergunta 332 fala do que é dedutível na pensão judicial, e a pergunta 333 fala em pagamentos em sentença social que excedam a pessoa alimentícia. No caso da pensão dedutível, são dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do direito de família, sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Aí aqui eu vou... As despesas de construção e as despesas médicas pagas pelo alimentante, isso aqui é um destaque que tem na pergunta 332, né? Em nome do alimentado, em razão de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, podem ser deduzidas somente na declaração de rendimentos em seus campos próprios, observado o limite anual relativo às despesas de construção, 2.198. Ou seja, se na sentença indicando que o contribuinte é onde o contribuinte, além de pagar a pensão, ele também pagar outras verbas, como, por exemplo, outras despesas, como, por exemplo, as despesas de construção, esse valor da despesa ela não entra no campo, no campo específico da dedução de pensão, mas sim vai para o campo geral, que é a despesa de construção. E essa despesa de construção obedece ao limite anual previsto na legislação do imposto de renda. Okay? Aí, no pagamento de sentença que excedam a pensão alimentícia, são dedutíveis, somente é dedutível o valor pago por pensão alimentícia. Esse é o ponto. As quantias pagas de decorrente de sentença judicial para cobertura de despesas médicas e construção destacadas da pensão são dedutíveis sob a forma de despesas médicas e despesas construção dos alimentantes, desde que obedecidos aos requisitos e limites legais. Os demais valores estipulados na sentença, como aluguéis, condomínio, transporte privado, não são dedutíveis. Então, feito esse contexto normativo, eu continuo aqui a leitura. Então, deduz assim da leitura sistemática da legislação que disciplina a matéria, incluindo as respostas às perguntas 332 e 333, acima transcritas, que o recorrente poderia sim deduzir a apuração da base de cálculo depois devido do ano calendário 2005 as despesas médicas e construção decorrentes de sentença judicial, nesta expressamente determinada e nesta expressamente determinada, desde que devidamente comprovadas, sendo todavia verdade incluir os alimentantes como se dependentes fossem na forma como fez. Nessa perspectiva, devem ser consideradas as despesas de instrução efetuadas no ano calendário 2005, relativas ao alimentante vivo, no valor de 1.926,83, que encontra respaldo nos comprovantes de pagamentos da folha 555662, e de inícios, no valor de 2.191, lastreado nos comprovantes de pagamentos da folha 5761. No que diz respeito às despesas médicas, os alimentantes são dedutíveis o valor total de 5.515,98, conforme o estado anual de folhas 90,91. Isso posto, voto por conhecer do recurso voluntário dado provimento parcial para recálculo do imposto devido no ano calendário 2005, observando o restabelecimento da dedução a título de pensão alimentícia no valor de R$ 27.030, das deduções de despesas médicas no valor de R$ 5.615,98 e de despesa de instrução no valor de R$ 4.124,83, sendo 1.926,83 relativo ao alimentante Vitor de Santana, Vitor, e 2.198 referente ao alimentante Vinícius. É o voto, presidente. Luiz, só que o termo de audiência está elegível, né? Não dá para... Tem uma... Todas as informações eu consegui extrair dos autos, presidente. Todas as reproduções aí eu consegui extrair dos autos. Não, sim. Mas esse trecho que você extraiu, o item 3 ali, o item 3, que fala o varão, também arcará com... Isso aí está num documento assinado pelo advogado. Isso é um acordo, presidente. É um acordo, mas a homologação mesmo não dá para ver, né? Tá elegível.
Não dá para saber o que no acordo, aquilo ali é o que eles levaram para, mas o que ficou. Isso aí foi o que foi acordado, né? Foi o que foi sacramentado pelo juízo. Tá. Seria o caso da diligência, não? Eu voto por converter em diligência. Então, quer dizer, voto não, eu proponho uma diligência. Então, ou você, Francisco, que é primeiro a votar, não sei. Uma diligência para trazer aos autos o termo de audiência legível, né? Para a gente ver o que foi acordado nesse termo de... né? Porque vamos que na audiência lá eles... Não sei, né? Não sei, é bom... Tem que ver certinho o que tá, né? Aqui tá bem legível. Eu tentei ler, mas... Teria... Você vai propor uma diligência, Francisco? Proponho. O Francisco está propondo uma diligência para que sejam instruídos os autos com o termo de audiência legível, né? Vamos colocar em votação a diligência. Luiz, você acompanha a diligência? Não. Gregório, você acompanha? Não. Renata? Acompanho. Rafael? Não. Márcio? Acompanho. Ana? Não. Eu acompanho também. Então, rejeitada a diligência por maioria de votos, né? Não houve empate. Não. Não, quem votou contra a diligência foi a Ana, o Gregório e eu. O Luiz também, né? Não, Luiz 4x4. O Luiz não 4x4. E conversa do julgamento de diligência aplica-se o voto de qualidade. Não, o Luiz não votou pela diligência. A Renata votou. Renata que votou pela diligência. O Luiz foi contra a diligência, o Gregório, a Ana e eu. Tá. Então, perfeito. 4x4. Aí, pelo desempate, Você vai designar o Márcio para fazer. Não, tem que designar o Francisco que propôs a diligência, né? Gente, uma diligência de um parágrafo só instruir os autos com a petição. É só dizer que nas folhas tais consta a petição, consta o termo de audiência, porém ilegível. Desse modo, solicitamos a unidade de origem que instrua os autos com a petição legível, né? Tá vendo aí do termo? Oi? Página essa aí do termo que você está vendo. Tá junto com o recurso voluntário, 195. Existe uma possibilidade, Dene, de haver outros processos desse mesmo contribuinte, cuja pensão já foi apresentada em outros processos administrativos, e talvez a diligência pode ser até suprida em consultas ou processo. Agora, pensando com mais clareza, isso acontece, né? Normalmente, a intimação para malha fiscal é plurianual. Essa sentença, essa decisão, esse acordo, ele pode ter sido escaneado de uma forma legível em outro processo. Não sei. Está propondo, então, uma vista de mesa para hoje à noite você dar uma procurada para nós? Eu posso procurar. A gente já tem a contagem da conversão de diligência, mas a gente pode. Talvez eu encontre uma forma ela legível. Não sei se o Luiz fez essa pesquisa em outros processos. Não fez, Márcio, não fez. Tá, então, vista de mesa. Eu posso procurar agora, inclusive. Tá, vista de mesa, então, para o item 204. Esse regime pessoal alimentício, ele começa dizendo que decidindo em acordo de forma consensual sobre a questão da pessoa alimentícia devida pela condição da... Quer dizer, quando foram oferecidas, for levada ao juízo para homologação, a questão já estava consensual entre as partes. Eu entendo, e eu nunca vi diferente, quando as partes levam um acordo para o juízo, e esse acordo não fere direitos dos vulneráveis,
No caso aqui, ao contrário, estende direitos. Eu nunca vi se falar que o juiz fosse se voltar contra isso aqui, tá? Aqui é ao contrário, ele tá expandindo direitos para o acordo expansivo, né, no sentido de conferir mais garantias aos alimentandos. Então, não se vê motivo para o juízo de família não homologar o acordo. Geralmente só ocorre quando o juiz verifica que direitos dos alimentantes foram subtraídos. Esse item 3 você tirou da petição do acordo que está nos autos, é isso? Ele está antes da decisão que deve ter ilegível, ele está antes. Ele está na folha regime de partilha de bens, está toda aquela parte que foi acertada entre o casal, tá? Aí tem vários regimes, partilha de bens, Sim. Uhum. E tem o regime pessoal alimentício, aí ele abre um tópico específico. Aí na abertura ele diz, decidir em acordo de forma consensual sobre a questão da pessoa alimentícia devida pela ocasião da dissolução de sua sociedade conjugal, fulano e fulano, decide fazer da seguinte forma. Então, ele leva para a apreciação do juízo uma série de proposições, de assertivas, para o juízo homologar. Se você ler o texto integralmente, o texto é extremamente benéfico aos alimentandos. Ele não é restritivo, ao contrário, ele expande valores. Além da pensão, ele diz várias coisas que têm que ser pagas. Não, eu achei até super interessante aqui. Eu falei que legal esse juiz. Não é razoável se pensar que na audiência o juiz vá com toda certeza. Cortar direitos que as próprias partes, de comum acordo, entenderam que devem ser conferidos. Isso não é razoável pensar nisso. Não é mesmo. Claro que seria, né? O contrário é que seria. Perfeito. Colegas, então, para o item 204, em princípio, né, uma resolução, mas não vamos prolatar ela ainda. Sim. Eu acho que eu até mudaria de ideia, de fato. Acho que não precisaria mesmo de uma resolução. Acho que, de fato, isso aqui perceba que, Renata, que é assinado pelo Ministério Público, pelo autor, pela autora, e o autor foi o próprio contribuinte, foi ele mesmo que propôs as verbas expansivas, as regras mais favoráveis para os alimentantes. Quer dizer, tudo bem, mas vamos aguardar aí as pesquisas. Não, mas veja, se a Renata, eu não prolatei a decisão ainda, se a Renata vai mudar o voto, aí não vai dar diligência, né? Já podemos... eu acho que eu já mudei, na verdade. Não, mas o Baixo pediu vista de mesa. Tudo bem. De repente encontra aí um negócio legível, fica até mais seguro. Tá, vamos deixar a vista de mesa, até, vamos que ele encontre, né? A gente vai poder... Mais seguro eu digo pro dele e tal, que gostaria de ver a homologação legível. Enfim, então tá, vamos manter a vista de mesa, mas em princípio você daí beleza. Tá, perfeito. Esse foi o item 204 da pauta. Antes de você, como se diz, sacramentar aí a vista de mesa, na página 29, tem a versão desse documento, da homologação, tá? É a homologação lá. Essa mesma homologação que está lá no recurso voluntário, que ela está ilegível, ela está bem mais legível a folha 30. Folha 30. Eu me lembro que eu li isso daí, vi, e além dessas argumentações que eu fiz, mas ela tem uma versão lá, e eu homologo.
do jeito que está aqui, registrado pela, como se diz, a página 30 tem uma versão, viu, Márcio? Na página 30 tem uma versão mais legível, se você quiser olhar aí também. Tinha sido apresentado antes a DJ. E só para acrescentar, mais adiante, na folha 32, tem um mandado de inscrição, que é deixado a cartório, né? Acho que teve alguma retificação de nome, enfim. E aí, nesse mandado de inscrição, ele transcreve o final nos seguintes termos: vistos, ponto, homologo por sentença, para que produza seus efeitos legais a convenção de separação judicial consensual celebrada pelos cônjuges acima nomeados e identificados. Tá, faz assim, Márcio, tenta localizar uma versão um pouco mais legível, depois a gente retoma o julgamento. Se é com vista de mesa, depois a gente retoma. Então, isso foi item 204 da pauta. Assim, só destacando o que foi que a promotora disse, que ela, tendo examinado a petição e os documentos, ratificou a concordância com a separação, opinando pela homologação. Perfeito. Colegas, vamos fazer agora o julgamento do item 205 da pauta, 205, do contribuinte Marco Antônio da Silva Ferreira. Marco Antônio da Silva Ferreira, item 205 de relatoria da conselheira Renata. Renata, então pode fazer a leitura do voto. 205. Tá bom. Minutinho. Só um minuto. Eu vou aqui direto para o voto. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais pelo que dele conheço. Conforme consta da descrição dos fatos de enquadramento legal, a folha 68, acho que eu estou sem, não, tá. Que integra a notificação de lançamento, omissão de rendimentos recebidos por pessoa jurídica decorrentes de ação na Justiça Federal, da análise das informações dos documentos apresentados pelo contribuinte e ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal no valor de R$ 81.773,87, conferidos pelo titular e o dependentes. Na apuração do imposto devido, que foi compensado o imposto retido na fonte sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$0, acho que não teve nada. O julgador de primeira instância entendeu que, em face das normas transcritas, no caso artigo 43 do CTN, artigo 2º da Lei 773 de 88 e 38, parágrafo único, e 56 do Decreto 3.000,
Não há dúvida de que a incidência do imposto de renda das pessoas físicas é feita segundo o regime de caixa, ou seja, a incidência do imposto sobre a renda das pessoas físicas não ocorre com o simples surgimento do direito à percepção dos rendimentos, mas sim no momento em que o sujeito passivo efetivamente recebe determinado recurso na fonte pagadora. Portanto, não há como acatar a pretensão do contribuinte devendo ser mantido o crédito utilizado pela autoridade fiscal, contributação da totalidade dos rendimentos recebidos na forma acumulada mediante a utilização das tabelas e alíquotas que estavam em vigor no ano calendário em que se deu efetivo recebimento. Ocorre que, por ocasião do julgamento da repercussão geral no RE número 614/406, após longo debate, o plenário do STF tomou entendimento no sentido de que os valores recebidos acumuladamente devem ser tributados pelo imposto sobre a renda de acordo com o regime de competência conforme a ementa abaixo transcrita. E por força do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 2º, linha B do RICARF, essa decisão de observância obrigatória pelos integrantes do colegiado se compõe de tribunal. Desse modo, a decisão recorrida deve ser reformada, devendo ser procedido ao recálculo do imposto de renda retido na fonte, sobre o valor do rendimento recebido em decorrência da mencionada ação judicial, utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigente à época em que os rendimentos deveriam ter sido recebidos, ou seja, de acordo com o regime de competência. Por ter disposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do imposto de renda relativo ao rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referiram tais rendimentos tributários, observando a renda oferida mês a mês pelo contribuinte. Regime de competência. Ok, Renata. Colegas, é isso, né, Renata? Simplesmente. Eu só estava olhando aqui em cima e esse foi um pedido, é o único pedido do recurso. Tá certo. A conselheira relatora, em relação ao item 205 da pauta, está votando no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de competência. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ao processo? Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Relatora. Francisco? Também acompanho. Rafael? Relatora. Márcio? Acompanha a relatora. Ana? Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 205 da pauta, ficará assim o resultado. Assim, o item 205 da pauta, do contribuinte Marco Antônio da Silva Ferreira. Marco Antônio da Silva Ferreira, item 205. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do imposto de renda pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente. Esse foi o item 205 da pauta. Vamos agora para o item 206. O item 206 é da contribuinte Lilian Rezende Milagres. Lilian Rezende Milagres, item 206 da pauta. Pode iniciar a leitura, Renata. Tá, vou para o voto também. Recurso voluntário é tempestivo, estão preenchidos os demais requisitos formais de admissibilidade pelo que dele conheço. Conforme em cima relatado, trata-se de auto de infração, lavrado para a constituição de crédito tributário de imposto de renda da pessoa física do ano calendário de 2007, exercício de 2008, no valor total de R$ 175.976,61.
em face da apuração da inflação consistente de redução indevida de despesas de livro caixa. A recorrente afirma exercer autonomamente a atividade de distribuidora independente da empresa Herbalife, e nessa qualidade, a sua declaração de imposto de renda do ano calendário 2007 efetuou deduções de despesas escrituradas em livro caixa necessárias à percepção de sua receita como profissional autônoma, nos termos do que autoriza o artigo 6º da Lei 8.134 de 90, conforme se verifica a folhas 459 e 512 e documentação correspondente, folhas 15, 110, 112, 174 e 286, 422. Diz que foi autuada pela Receita Federal do Brasil sob o fundamento de que, exercendo autonomamente a atividade distribuidora independente, para ter direito às deduções escrituradas em livro caixa nos termos dos artigos 75 e 76 do RIT 99, deveria, no entender da fiscalização, estar registrada no Conselho Regional de Representantes Comerciais, pelo que entendeu a fiscalização que houve a dedução indevida de despesas de livro caixa. A impugnação apresentada pela recorrente foi julgada procedente em parte pela DRJ de Campo Grande, que, embora concordando com o argumento de defesa da impugnante, agora recorrente, no sentido de que não há previsão legal que a impeça de deduzir de seus rendimentos tributáveis auferidos na condição de autônoma as despesas necessárias ao exercício dessa sua profissão contabilizadas em livro caixa, uma vez que esse direito está assegurado no artigo 6º da Lei nº 834 de 90, ao mesmo tempo, concluiu que a fiscalização deveria ter verificado se as despesas seriam dedutíveis ou não. Como a fiscalização não procedeu a essa verificação, passou então o próprio julgador a fazê-lo. Deixa eu tirar esse então que está aqui sobrando. Assim, nesse contexto, afirma a recorrente que a decisão recorrida mudou o fundamento jurídico do auto de infração e julgou o processo fiscal por outro fundamento, e com isso manteve o lançamento sobre outros pressupostos, quais sejam se são dedutíveis ou não as despesas escrituradas pela contribuinte em livro caixa, pressupostos esses que, além de não constarem expressamente como motivo do auto de infração, sequer foram cogitados pela autoridade lançadora e surgiram somente no próprio julgamento, o que é vedado expressamente no nosso ordenamento jurídico, pois quaisquer inexatidões que resultem na alteração do motivo e da fundamentação legal do lançamento somente podem ser corrigidas conforme determina a legislação de regência e razão da necessária observância do contraditório e da ampla defesa sob pena de nulidade. Pois bem, conforme esclarece a autoridade autuante na descrição dos fatos, a folha 6 do auto de infração, a contribuinte atua como distribuidora independente de produtos e mercadorias da empresa Herbalife International do Brasil Limitada, CNPJ 00177, final. No entendimento da Receita Federal do Brasil, o distribuidor independente Herbalife é considerado representante comercial para fins de imposto de renda, estando sujeito ao livro caixa nos termos dos artigos 75 e 76 do Regulamento do Imposto de Renda, desde que, na época da percepção dos rendimentos despesas escriturados nos referidos livros, esteja registrado no Conselho Regional de Representantes Comerciais. Segundo o Manual de Administração do Negócio Herbalife, o distribuidor independente pode produzir e fazer seus próprios anúncios, desde que respeitem as regras políticas da Herbalife. Quanto ao livro caixa, os distribuidores podem reduzir com custos, despesas, como. Isso que eu não preciso ler, porque o que interessava era aquela parte que está destacada, é aqui embaixo. Este termo teve ciência no dia 18 de 5 de 2010, decorrido o prazo, não houve nenhuma manifestação do contribuinte quanto ao registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais. O contrato apresentado com a Herbalife foi assinado aos 30 de agosto de 2000. Sendo assim, não houve o preenchimento dos requisitos para que houvesse a declaração das despesas do livro caixa. Caixão não, caixa. Mas está do jeito que está lá. A dedução nas pastas apresentadas não foram consideradas como despesas dedutíveis. Como a contribuinte já havia recebido a restituição do referido ano, os valores foram lançados neste auto de infração. Da leitura do trecho do auto de infração acima reproduzido, constata-se que, de fato,
O fundamento do lançamento foi o fato de não ter a recorrente feito prova de que é registrada perante o Conselho Regional de Representantes Comerciais, já que, como afirmado pela autoridade lançadora, no entendimento da Receita Federal do Brasil, o distribuidor independente Herbalife é considerado representante comercial para fins do imposto de renda, estando sujeito ao livro caixa nos termos do artigo 75 e 76 do Regulamento do Imposto de Renda, desde que, na época da percepção dos rendimentos, despesas escrituradas no referido livro, esteja registrado no Conselho Regional de Representantes Comerciais. Da decisão recorrida, por seu turno, verifica-se que o julgador ACO assim se posiciona acerca da dedução de despesas pela recorrente em livro caixa. Sabe-se, então, que a interessada, assim como todo distribuidor Herbalife, exerce duas atividades profissionais. A de comerciante, quando adquire e revende os produtos adquiridos da contratante, e o de promotora de marketing de rede, quando ela agrega e oferece treinamentos e eventos motivacionais a outros distribuidores vinculados à sua rede de distribuição. Em decorrência da constatação acima, conclui-se que, assim como qualquer distribuidor Herbalife, a interessada também pode oferir dois tipos de rendimentos de naturezas distintas, quais sejam lucros sobre a comercialização dos produtos adquiridos e posteriormente revendidos, e comissão sobre os produtos adquiridos e revendidos pelos distribuidores atrelados à sua rede de distribuição. Em pesquisa aos bancos de dados da RFB, identificou-se uma declaração de imposto DIRF, ano calendário 2007, entregue pela Herbalife, em nome da interessada, sob o Código de Pagamento 0588, rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, conforme pode-se verificar pela imagem de pesquisa abaixo, cujos valores foram por ela informados em sua declaração de imposto de renda da pessoa física, exercício de 2008. Por exclusão, já que os rendimentos decorrentes do exercício regular de comércio não são informados por intermédio da declaração de imposto de renda DIRF, os valores acima devem se referir às comissões pagas pela Herbalife, a interessada, pela produção comercial dos distribuidores atrelados à sua rede de distribuição. Em consonância com o exposto acima, deve-se concordar com a interessada quando ela alega que não há previsão legal que a impeça de deduzir dos seus rendimentos tributáveis auferidos na condição de autônoma as suas despesas necessárias ao exercício dessa profissão, contabilizadas em livro caixa. Pelo contrário, esse direito está previsto no artigo 6º da Lei 8.134, de 27 de dezembro de 1990, e aqui está reproduzido esse dispositivo legal. Conclui-se, portanto, que todas as despesas lançadas no livro caixa da interessada, incorridas no ano de 2007, cujos comprovantes foram por ela trazidos aos autos do processo, deveriam ter sido analisados pela fiscalização com a finalidade de verificar se são dedutíveis ou não dos seus rendimentos tributáveis, informados na DIRF pela fonte pagadora, em obediência aos artigos 75 e 76 do Decreto 3.099, Rio de 99, e aqui os artigos 75 e 76, que eu não vou ler. A legislação vigente, ao especificar expressamente que as despesas dedutíveis devem ter estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos rendimentos sujeitos à incidência do imposto, e ao condicionar essas deduções à escrituração no livro caixa e à comprovação mediante documentação idônea, objetiva vedar a utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em consequência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na dedução. Para verificar se as despesas são realmente necessárias, ou seja, se elas efetivamente têm alguma relação com a atividade desenvolvida pelo contribuinte, devem ser observados os critérios de normalidade, usualidade, necessidade e pertinência. Em suma, são consideradas despesas passíveis de escrituração no livro caixa para efeitos de dedução apenas aquelas indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que suportada pela pessoa física e comprovados os desembolsos.
Como exemplos corriqueiros de despesas de custeio dedutíveis, temos os valores pagos a título de aluguel, água, luz, telefone e condomínio, vinculados ao local onde se exerce atividade profissional, despesas com material de expediente ou de consumo e despesas com empregados quando vinculadas ao contrato de trabalho. Ressalte ainda, com a dedutibilidade das despesas escrituradas em livro caixa, está condicionada a sua comprovação mediante a apresentação de documentação hábil e idônea que permita identificar o adquirente ou o beneficiário, o valor, a data da operação e contenha a discriminação das mercadorias ou dos serviços prestados para que possam ser enquadrados como necessários e indispensáveis à manutenção da fronte produtora dos rendimentos. Com base nos critérios ora relacionados, foram analisados todos os comprovantes das despesas contabilizadas no livro caixa da interessada, anexados às folhas 460 a 512 e relacionados na tabela análise dos comprovantes de despesas lançadas em livro caixa anexada às folhas 559 a 569, na qual constam informados os motivos da recusa para cada despesa não considerada. Essa tabela, integrante e inseparável do presente acórdão, resulta na reversão da glosa de despesa no valor de R$ 31.781,13. Embora a decisão recorrida tenha julgado a impugnação procedente em parte, reduzindo o valor do tributo lançado, conforme acima demonstrado, o fundamento da autuação foi o fato da contribuinte não ter comprovado no curso da ação fiscal estar registrada perante o Conselho Regional de Representantes Comerciais, razão pela qual entendeu a autoridade fiscal autuante não restarem preenchidos os requisitos para que houvesse a dedução das despesas no livro caixa. Nada mais. Isto é confirmado pela autoridade julgadora no relatório da decisão recorrida, quando reproduz ipsis literis a folha 547, a descrição dos fatos em enquadramento legal do auto de infração, deixando claro o motivo do lançamento. No entanto, como acima mencionado, o R julgador ACO, ao mencionar sua decisão, entendeu que, embora concordasse com a contribuinte quando alega que não há previsão legal que a impedisse de deduzir dos seus rendimentos tributáveis auferidos na condição de autônomo as suas despesas necessárias ao exercício desta profissão contabilizada em livro caixa, pois esse direito está previsto no artigo 6º da Lei 8.134, por outro lado, as despesas escrituradas em livro caixa, cujos comprovantes foram anexados aos autos, deveriam ter sido analisados pela autoridade lançadora para que verificasse se são dedutíveis ou não dos rendimentos tributáveis informados na declaração de imposto de renda pela sua fonte pagadora, nos termos do artigo 75 e 76 do RID 99. Assim, procedeu a autoridade julgadora a essa verificação, reduzindo o valor do lançamento, porém mantendo a recusa de determinadas despesas não consideradas. Com todo respeito, perceba-se que, ao assim proceder, o julgador de primeira instância, de fato, inovou no fundamento do lançamento e o substituiu por outro, inédito, que não havia sequer sido até então cogitado nos autos. Anote-se que, nos termos do que dispõem os artigos 15 e 16 do Decreto 70.235, o contribuinte deve apresentar sua defesa, instruída com os documentos, os motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e as razões em que se fundamenta, bem como as provas que possui, tendo como premissa a acusação que lhe foi dirigida. Com efeito, o contribuinte deve se defender do fato que lhe é imputado e de nenhum outro, e é no momento da constituição do crédito tributário que são fixados pela autoridade responsável pelo lançamento as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais o auto administrativo é praticado, e é em relação a esses fundamentos que o autuado vai construir a sua defesa, que será submetida ao contencioso administrativo. Assim, não pode o julgador de primeira instância introduzir fundamento jurídico novo no momento do julgamento, como aconteceu no presente caso, pois isso afronta a segurança jurídica e viola o direito ao contraditório,
ampla defesa e ao devido processo legal, o que não é admitido no nosso ordenamento jurídico. Se a autoridade julgadora discorda do lançamento, pode tão somente reconhecer a sua invalidade, mas não lhe compete substituir o fato objeto do lançamento ao julgador de primeira instância e ao de segunda também, lembrando de um julgamento que a gente teve recentemente, não compete aprimorar o lançamento. Desse modo, a inovação no lançamento, no fundamento do lançamento, levada a efeito pela autoridade julgadora visando corrigi-lo, é evidente, de modo que não deve ser reconhecida a nulidade, de modo que deve ser reconhecida a nulidade desse, está falando alguma coisa aqui. Desse modo, a inovação no fundamento jurídico do lançamento levada a efeito pela autoridade julgadora visando corrigido é evidente, de modo que deve ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida. Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade da decisão recorrida. É por inovação no fundamento, né, Renata? O que pareceu assim, porque a questão da análise do livro caixa foi feita na DRJ, a fiscalização simplesmente que não teria direito pelo fato do registro, não é isso? Não, o contribuinte não apresentou os documentos, né? Não é isso? O contribuinte não. No lançamento, ele disse que ela não teria, porque ela não tinha registro, o fundamento do lançamento, porque ela não teria registro lá no Conselho das Plantas, que eu esqueci até o nome. E aí ele disse que ela não poderia se valer da dedução de despesa em livro caixa. Quando chegou na DRJ, ela disse, não, ela tem direito. Então, o que ele deveria ter feito, ela pegar as despesas que ela declarou em livro caixa e verificar se tudo aquilo que ela deduziu em livro caixa, ela de fato poderia ter deduzido. E pegar todas aquelas despesas deduzidas e olhar e bater direitinho. Se elas eram de fato indispensáveis ao exercício da atividade dela. E daí ela pegou e procedeu isso em segundo grau. Foi exatamente isso que aconteceu. Ela deveria ter baixado em diligência para a fiscalização, né? Não, mas de qualquer maneira ele ia consertar, né? No relatório fiscal diz assim... ou no máximo, se ela tivesse tempo, baixaria e de repente daria tempo para eles pronunciar de novo. Francisco, no relatório fiscal consta assim, no termo de inscrição dos fatos de enquadramento legal, consta assim, a fiscalização relaciona lá várias despesas, né, e diz que essas despesas são passíveis de dedução. Aí diz assim, tais despesas são dedutíveis desde que tenham necessariamente sido arcadas pelo próprio distribuidor e tenham relação direta com a atividade de distribuidor. Tendo em vista tal situação, a contribuinte foi intimada, através do termo de intimação número 2, a apresentar 2 pontos. Acima disso que eu li agora, além de uma relação de despesas, a fiscalização fala que o contribuinte também deveria estar inscrito lá no órgão, né? Aí ele pede, então, intima a contribuinte para apresentar. Informar o seguinte, informar se a contribuinte tem registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais. Ponto. Em caso afirmativo, apresentar documentação que comprove, bem como a data deste registro. Apresentar o contrato firmado com a contribuinte Herbalife e apresentar o contrato. Este termo teve ciência em 18 de maio de 2010. Decorrido o prazo, não houve nenhuma manifestação do contribuinte quanto ao registro no Conselho Regional de Representantes. O contrato apresentado com a Herbalife foi assinado em 30 de agosto. Sendo assim, não houve preenchimento dos requisitos para que houvesse a dedução das despesas do livro caixa. A dedução das pastas apresentadas não foram consideradas como despesas dedutíveis. Como a contribuinte já havia recebido a restituição, os valores foram lançados neste auto de infração. Tá, aonde que está a inovação aqui na DRJ? Porque ela não apresentou, ela não pôde deduzir porque ela não apresentou uma inscrição no conselho.
motivo. Mas esse é o motivo da DRJ e é o motivo... Não, esse é o motivo do lançamento. A DRJ vem e fala completamente diferente. Ela vem aqui e fala, ela tem direito, a lei, se você perceber tudo que eu li aqui, ela fala, não, ela tem direito. Inclusive, ela contrapõe o que o lançamento disse. Ela tem direito. A lei lhe assegura o direito de deduzir as despesas em livro caixa. O que deveria ter sido feito era pegar as despesas dedutíveis e conferir se de fato ele tem direito. Aquelas despesas foram de fato indispensáveis para o exercício da atividade dela. Mas então a fundamentação alterada que você está falando é que a fiscalização diz que essas despesas são dedutíveis. Ela não diz que não são, ela diz que são. Não, o que ela diz é que ela pode deduzir. Desde que esteja inscrita lá. Não, ela não precisa estar inscrita. O que precisa é que as despesas sejam comprovadas e que sejam indispensáveis para o exercício da atividade. É isso. E que o que a fiscalização deveria ter feito era confirmar aquelas despesas que ela deduziu. É isso. E foi o que a fiscalização não fez. Não, mas aqui a fiscalização ela diz assim, quanto ao livro caixa, os distribuidores podem deduzir os custos de despesas com. Ela afirma isso. Desde que estejam inscritas no Conselho Regional de Representantes Comerciais. Perfeito. Aí a DRJ vem e diz que essa parte da inscrição está ok. Não, que essa parte da inscrição não é necessária. Tá, perfeito. Que a lei não obriga. Tranquilo. Isso a DRJ pode fazer. A fiscalização entende que tem, a DRJ vem e diz, não é necessário não. Isso aí até aí está tudo bem. Aí o que você entende que mudou o fundamento é porque a DRJ daí aprecia as despesas e refuta algumas que a fiscalização teria aceito, isso? Não, que ela não fez. É que eu não estou entendendo onde está a divergência. Eu também não. Eu não A estou fiscalização entendendo. não analisou as despesas? Não. Ela simplesmente rechaçou por dizer, não, você não pode fazer isso porque você não está inscrito no conselho. Não, mas Esse foi o fundamento da autuação. Aqui a fiscalização fala assim, ó, pode deduzir despesas com anúncio, com itens promocionais, com locomoção e transporte, com cartões de visita, com kit internacional, com taxa de renovação de contrato, com aluguel de salas, com escritório. Ela traz uma relação de despesas que a da fiscalização aceita, pode deduzir isso aqui está correto. Só que antes você tem que mostrar para mim que você tem registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais. Mostre para mim que você tem esse registro, que eu vou acolher essas, é o que a fiscalização está dizendo. Aí a contribuinte não apresenta esse documento. Aí na DRJ, pelo que você está falando aqui, né, lendo, a DRJ, essa questão do registro está ok. Aí a DRJ vai examinar as despesas, né? Sim, aí ela examina as despesas e fala, você não tem essas despesas aqui, você não preencheu. Quem deveria ter feito isso foi a fiscalização, porque o contribuinte deveria ter tido a oportunidade de se defender disso na impugnação. É neste ponto que ele mudou o fundamento jurídico. É no exame das despesas. Exatamente. Quem deveria ter feito isso era a fiscalização. Ele não pode chegar aqui agora, em primeira instância, e fazer isso, analisar as despesas e falar, ó, aí o contribuinte tem que vir aqui, em primeira instância, e ele pode falar, não, mas essas despesas eu preencho, sim. Isso teria que ter sido feito lá. É aí que eu te digo que ele mudou o critério jurídico. Porque o critério jurídico dele foi o seguinte, você não está inscrito no Conselho Regional de Representantes Comerciais, ponto.
Qual o direito que ela teve de se defender dessas despesas que diz que ela não preencheu? Não está tendo agora, não? Na segunda instância? Não, ela deveria ter tido lá embaixo. Renata, uma dúvida, tu tá anulando a decisão de primeira instância, então, né? Sim, Tá. E aí restituindo os autos para que seja proferida uma nova Sim. decisão. sim. Não, mas como é que ela vai proferir nova decisão se de qualquer maneira o contribuinte não teve a oportunidade de se manifestar? Lá na autoridade lançadora. Seria o caso não sei se vocês falaram disso aí, em diligência. Seria o caso de desses autos voltarem para, considerando os argumentos da DJ, voltarem para a fiscalização se pronunciar sobre essas despesas, uma vez Mas isso é o que a DJ deveria ter feito. Perfeito. Ela mas superou a gente fazer agora. embaixo de Mas o que é que diligência. impede a gente propor isso agora? Mas veja, Porque qual é o fundamento? quem fazendo isso... Não, mas qual é o fundamento da autuação? Qual é o fundamento do lançamento? É o fundamento X. É o fundamento do lançamento, é o fundamento X. Pronto. É aqui que a gente tem que se concentrar. Aí vem a DRJ e fala, opa, fundamento X está superado, não precisa. Supera o fundamento X e entra na análise. Não pode. Não pode. O fundamento do lançamento já foi superado. O fundamento do lançamento já foi superado. A gente não pode querer salvar agora o lançamento. Não, vai entrar na análise das despesas, não. Eu estou vendo isso. Presidente, eu posso pedir vista, presidente, desse processo? Vista de mesa? Não, vista mesmo. Eu tenho que analisar com cuidado esse processo aí. Porque eu não estou vendo motivo para decretar a nulidade da decisão, não. De primeira instância. Pela discussão que é aí, eu não estou percebendo isso, não. Tá. A não ser uma outra alternativa ao pedido de vista seria uma proposta de diligência para que a fiscalização se pronuncie sobre os documentos apresentados. Pois é, mas daí você está pedindo para ela fundamentar o lançamento, né? Não sei, vai ficar estranho também. Não tem mais jeito. Não. Fica complicado porque a DJ já analisou, né? Não, não analisou a DJ. A DJ não analisou os documentos. Não analisou sim. Analisou, a DJ analisou. E isso eu não estou entendendo que houve mudança. Eu não estou entendendo que seria o caso. Eu também não. A DJ anulou. A DJ analisou os documentos. É que, veja, a fiscalização fala assim, ó, pode deduzir despesa com aluguéis. Mas ela fala em geral. Ela fala geral. Assim, aí, geral. a DRJ aceita alguns aluguéis e não aceita outros. Entendeu? Aceita uns e não aceita outros. A DRJ ela vai separando o que ela vai aceitar e o que não vai aceitar. Mas a fiscalização, na verdade a fiscalização... Eu acho que aqui eu vou fazer a seguinte proposta. Aqui é uma nulidade da decisão recorrida que, por consequência, acaba acarretando a nulidade do próprio lançamento. Porque você não tem como corrigir isso. Eu não sei, talvez... Não tem. Porque você vai fazer o que com isso? A gente vai corrigir esse lançamento? Não. A DRJ também não pode fazer. Na verdade, eu não vejo que tem um erro no lançamento, né? Ele podia ter sido mais detalhado, né? Não vejo um erro, assim, né, no lançamento. Mas assim, se a DRJ superou o fundamento do lançamento, é causa de improcedência do lançamento, ponto. Isso aí é claro como o ar que eu respiro. O ar que você respira é incolor, não é claro, né? Perfeito. É transparente como o ar que eu respiro. Tá. Como é que fazemos? Vista mesmo, Luiz? Vou pedir vista de mesa, eu preciso ver o processo todo. Vista de mesa? Então, não, desculpa, eu não vou ter tempo para vista mesmo. Vista. Tá. Teve aquele outro lá da Renata que eu pedi vista, depois me arrependi que tive vista de mesa, mas esse aqui eu não vou me arrepender. Eu acho que realmente eu preciso analisar os autos com mais profundidade.
Quando eu fui fazer a conclusão dispositiva, eu também fui em dúvida. Eu falei, mas isso não tem como consertar. Por fim, eu pus unidade de coisa, mas não tem como consertar isso. Não seria nulidade da decisão de primeira instância. Acho que a conclusão seria mais ou menos assim: dar provimento a recurso voluntário, antes da conclusão, né? O último parágrafo antes da conclusão seria assim: superada a fundamentação do lançamento pelo órgão julgador de primeira instância, caberia a este cancelar o lançamento e não avançar na análise de mérito das despesas, alguma coisa assim. E aí a conclusão: dá provimento a recurso voluntário e cancelar o lançamento. Ponto. Boa. E o conselheiro Luiz pediu vista do processo. A contribuinte, ela pediu a anulação da decisão de primeira instância, isso, né? Eu não lembro o que ela pediu, mas ela citou essa questão da alteração do critério jurídico, ela mesma citou. Requer seja provido o presente recurso para mencionar a nulidade da decisão, bem como seja cancelada a exigência fiscal. Sim. Tá, então para o item 200... E eu vou mudar esse dispositivo como a sugestão do Greginho. É mudar o que, Renata? É um dispositivo como a sugestão do Greginho. Eu acabei de pedir para ele me mandar, porque eu achei que foi uma ótima ideia. Superada... Mas você agora, nesse momento, você está dando provimento para anular a decisão recorrida, né? Esse é o... Como é que foi mesmo, Greginho, a sua sugestão? Superada a fundamentação do lançamento pela decisão de primeira instância, do provimento a recurso para cancelar o lançamento. Então você não está anulando mais a decisão de primeira instância, você está... cancelando o lançamento. Para cancelar o lançamento, Eu vou colocar assim, então, só dar provimento ao recurso voluntário. Porque, de fato, a própria decisão de primeira instância, ela superou o fundamento do lançamento. Então tá, para o item 206 da pauta, a contribuinte Lilian Rezende Milagres, ficará assim o resultado. Vista para o conselheiro Luiz. A relatora apresentou seu voto, dando provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Vai converter em coletiva? Acho que não. Todo mundo pode, né, reestudar o caso, né, vocês estão com a minuta do voto aí, podem analisar com calma. Deixa eu só colocar no voto. Em princípio, numa análise imediata, assim, se me aprofundar, essa solução do Gregório parece coerente, assim, né? Obrigado, presidente. Sim, de fato, é a melhor. Parece coerente, né? Parece, numa análise imediata, assim, sem me aprofundar, parece coerente. Mas vamos estudar o caso, então. Então, o item 206 é com vista do conselheiro Luiz, tá? A gente retoma no próximo mês.
Item 207 agora, deixa eu ver o horário. Ah, dá para fazer, rapidinho. 10 minutos. Item 207 do contribuinte. Eu precisaria sair 13 horas em ponto, tá? Tá certo, então. Marcos Antônio Gasperin. Tenta fazer uma leitura dinâmica, Renata, para a gente terminar até meio-dia. Eu não consigo fazer aquela leitura de revolutor de futebol que você faz, não. Porque... Ele é rapidinho, são 2 páginas. Agora eu gostaria que não passasse das 13 horas. Tá certo. Por isso que eu não posso atrasar. Então vamos lá. Quanto mais a gente demorar, mais demora. Vamos lá. Pode começar. Então, o recurso é tempestivo, estão presentes demais requisitos formais de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido. Conforme relatado, trata-se de autos de infração para imposição de multa ao contribuinte no valor de R$ 27.287,96, por atraso na entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física no exercício de 2006, nos termos do artigo 964, inciso 1A do RIJ 99. Notificado o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação, que foi julgada procedente, em parte, pela DRJ de Curitiba, com consequente redução do valor da multa para R$ 23.217,96. Em seu recurso voluntário, o recorrente alega que, à época da autuação, houveram apresentado alegações de defesa ponto a ponto, bem como documentos, nos autos do processo administrativo final 2008-83, no qual se apura o valor do tributo que serve de base para a multa aqui cobrada. Diz que, até o momento, não foi intimado sobre a decisão acerca do julgamento daquele processo, de modo que não sabe qual o valor do imposto devido naquele exercício, nem o da multa devida. Alega que o débito lançado deve ser cancelado pelo decurso do prazo de 360 dias para o respectivo julgamento, em desrespeito ao artigo 24 da Lei 457 de 2007 e do RESP número 13.8206 do Rio Grande do Sul, julgado na sistemática dos recursos representativos de controverso do artigo 543C do CPC de 73, porque o contribuinte não pode ficar à espera de uma decisão, julgamento, de um processo administrativo por praticamente 4 anos. Argumenta que fez bem o legislador em acrescentar o inciso 78 ao artigo 5º da Constituição Federal de 88, por meio da Emenda Constitucional 45 de 2004, que prevê o princípio da duração razoável do processo em âmbito judicial e administrativo. Norma essa regulamentada pela Lei 11.457 de 2007, que dispõe, em seu artigo 24, que é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias, a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte. Alega que essa matéria já foi objeto de apreciação pelo Judiciário, por meio de julgamento do RESP, já citado, 11.31.206, processado na sistemática do CPC 543C, do CPC de 73, recursos representativos de controvérsia. Por fim, requer o cancelamento do débito pelo decurso do prazo para julgamento do recurso administrativo. Inicialmente, a nota recorrente não questionou a multa em si, mas tão somente o prazo para julgamento do recurso voluntário interposto no processo administrativo de número 2008-83. Aliás, já julgado por este colegiado, aos 4 de 9 de 2020, acordo número 2402.008.912. De fato, o recorrente tem razão, em parte. Com efeito, as normas existem e estão vigentes. No entanto, a consequência de seu descumprimento não tem aptidão para conduzir ao cancelamento do lançamento, como pretende o recorrente, porque elas não prevêem nem essa nem nenhuma outra penalidade. Logo, o seu descumprimento pode, quando muito, ensejar uma ordem judicial para que seu comando seja observado e nada mais. Afinal, tanto quanto o princípio da duração razoável do processo, o mesmo artigo 5º da Constituição também prevê em seu inciso 2º o princípio da legalidade, de modo que não se pode pretender exigir da lei o que dela não consta, mas nem se tratando de penalidade. Aliás, observe-se que a conclusão do recurso especial acima mencionado é exatamente nesse sentido, ou seja, dar provimento à pretensão dele deduzida para determinar a obediência do prazo de 16 dias para a conclusão do procedimento de júdice. Anoto, ademais, que o entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, expresso no enunciado de número 11 da súmula de sua jurisprudência, de ter vinculante de aplicação obrigatória pelos membros dos colegiados que o compõem, aquele segundo o qual que não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Desse modo, a pretensão do recorrente de cancelamento do débito por decurso de prazo para julgamento do recurso administrativo não tem amparo legal. Assim, eu concluo que, diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
5 minutos antes do previsto. Fran. Ok. Colegas, em relação ao item 207 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar, fazer um comentário em relação ao voto da relatora ou processo? Não? Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Eu vou divergir, presidente, para cancelar de ofício o lançamento e vou explicar o porquê. A presunção de legalidade do crédito tributário, eu já disse isso aqui em algumas oportunidades, passa pela premissa de você cobrar o que é devido a quem de direito. E aqui, no caso de análise, eu identifico que a fiscalização incorreu em erro ao determinar a matéria tributável, ofendendo assim o artigo 142 do CTN. Por quê? Ele lançou aqui a multa por atraso na entrega da declaração. Aliás, voltando, teve um lançamento anterior, o contribuinte atrasou, não entregou a declaração, foi submetido à fiscalização. Quando da intimação da fiscalização, ele apresentou a declaração, ou seja, apresentou fora do prazo. E aí, quando ele fez essa apresentação fora do prazo para atender a fiscalização, foi cobrado dele a multa por atraso, na época lá pelo valor mínimo de R$165, ponto. Houve um lançamento cobrando essa multa de R$165. Aí vem agora essa fiscalização para dizer, não, aquele lançamento lá está errado, porque a gente fiscalizou ele e a gente apurou aqui um imposto suplementar devido, e aí lançou essa multa por atraso na declaração com base nesse imposto suplementar devido. Só que a base de cálculo da multa por atraso na declaração não é imposto suplementar eventualmente apurado em fiscalização pela autoridade administrativa fiscal. É imposto devido apurado pelo contribuinte em sua declaração apresentada intempestivamente. Então, que veja, imaginemos a seguinte situação: o contribuinte apresenta a declaração dele em atraso, apresentou em atraso, e a apresentação de declaração em atraso, a gente sabe, é fato gerador para a cobrança dessa multa que a gente está analisando aqui, ponto. Aí digamos que lá na frente ele é fiscalizado, e a fiscalização não identifica nenhum erro nessa declaração que ele apresentou intempestivamente, ou seja, não tem lançamento de imposto suplementar. E aí, não é devida a multa por atraso na declaração? Claro que é. Por quê? Porque o fato de gerador é o atraso na entrega da declaração, não é a apuração de imposto suplementar eventualmente a ser apurado pela fiscalização. Então, com essas considerações, eu vou divergir da relatora e vou cancelar o lançamento de ofício. Eu vou repulsionar meu voto, alinhando minha divergência do Gregório. E, no caso, o Gregório narrou exatamente o... Perfeito. Eu entendo assim também. Vamos lá, colegas. Então, Luiz, então, diverge da relatora, Gregório, diverge da relatora, e aí, dá provimento, né, Gregório, cancelando o lançamento, é isso, seria, né? Dá provimento para cancelar de ofício o lançamento, por erro na determinação da matéria tributável. Ah, não, Tá. Francisco, como você vota? Eu acompanho a relatora. Relatora. Rafael? Divergência. Márcio? Acompanho a relatora. Relatora. Ana? Divergência. Eu vou acompanhar a relatora. Como é que ficou, então? Deu empate? Empate. Tá, então, colegas, nesse item aqui... nós estamos com um horário aqui, está dando as 13 horas, fizemos então... Não, pode concluir. É só a redação do... É que é uma redação, mas, bem, tá, então você pode atrasar um minuto, né? Então, só um instantinho. Deu empate, né? Confiram, né? Tá, deu.
Gregório, vou designar você, tá? Ele já está com o voto pronto, é só escrever, já está na cabeça dele. Tá certo. Colegas, então para o item 207 da pauta, do contribuinte Marcos Antônio Gasparim, na verdade, Não, é Gasperim. É Gasperim. Gregório caiu dentro. Tá errado, viu, Denizinho? Isso escrito aí, o nome dele é Gasperim mesmo. Colegas, o Gregório caiu, era importante que ele estivesse presente para ouvir, né, a decisão ser prolatada. Então, eu vou pronunciar a decisão depois do almoço, então, no início da sessão da tarde, tá bom? Mas depois do almoço, agora, o Francisco não vai estar. Aí o Francisco não vai estar? Olha que situação! Vamos tirar em vista de mesa, então, não? Vista de mesa, tá. Vista de mesa a gente conclui amanhã, então. Aí conclui amanhã. Quando eu não sei o horário que vai terminar, mas se terminar eu me manifesto e aí eu posso entrar na sala, né? Se terminar antes de 6 horas. Não, porque você vai ser substituído, quer dizer, não sei como é que é, né? Porque você vai ser substituído por um outro conselheiro. É como se você não estivesse na sala, né? Não, eu sei, mas eu chegando, ele não pode, tipo aquela situação que o conselheiro vem e substitui num voto só. Tipo assim, 5 horas eu cheguei aqui, ele não pode sair da sala e eu entrar? É que eu acho que foi até publicado que você vai ser substituído na tarde de hoje por outro conselheiro. Eu teria que consultar o cargo se é possível, mas deixa então, tranquilo, a gente faz amanhã. Tá, então amanhã a gente faz amanhã de manhã, tá bom? Então tá, vista de mesa o item 207, mas a decisão em princípio já é essa aqui, tá? Amanhã eu faço a leitura do dispositivo. Então tá, colegas, vamos almoçar agora e retornamos daqui 1 hora e 15 minutos.